Então, gente, hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre o DIFAL e o RECALE, especificamente para o Simples Nacional, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se forem surgindo algumas dúvidas, vocês podem me interromper ou levantar a mão, tá? Esse material aqui, gente, a gente vai enviar para vocês, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, né, a gente tem que saber especificamente o que são, né? A gente sabe que hoje, no Simples Nacional, né, que existem vários impostos, né, que devem ser recolhidos, referente à parte das aquisições, né, das compras. Vamos só, resumidamente aqui, falar sobre essas siglas deles, né? Porque às vezes, ainda mais alguém que está iniciando hoje no Simples, às vezes não consegue identificar ou ainda não sabe qual que é qual, né? Aqui a gente tem o DIFAL, né? É uma sigla que se refere ao diferencial de alíquotas, né? Ele, na maioria dos estados, ele é calculado sobre as aquisições de mercadoria, né, que forem destinadas ou ao uso e consumo, ou para se tornar parte do ativo imobilizado, né. Então, assim, a maioria, então, dos estados entende o DIFAL como isso aqui, né, uso e consumo ou ativo, tá? A gente tem o RECALE, né, que seria a recomposição de alíquota. Na maioria, né, dos estados, assim, né, em alguns deles, ele é calculado sobre as aquisições de mercadoria que serão destinadas ou à revenda ou à industrialização, né? Então, se eu compro uma mercadoria de um outro estado, que aquela mercadoria eu for revender, né, ou eu for industrializar ela, aí geralmente o que os estados entendem, né, de nome, assim, do imposto é o RECALE, né? E eu incluí aqui também a antecipação, né? Só para retornar um pouco, gente, esses impostos aqui se refere ao ICMS, tá? Então, às vezes, no estado, assim, vocês vão achar, um exemplo, ICMS diferencial de alíquota, ICMS recomposição de alíquota e antecipação de ICMS, né? Esses impostos, eles sempre vão se referir ao ICMS, tá? Então, aqui, na antecipação, de um modo geral, porque, né, aqui já é um pouco mais, assim, é, é diferente o que cada estado tem de nome, né, mas a maioria, assim, a gente vê que é ligado ao recolhimento da ST, né, que às vezes, em algumas operações específicas, a ST, ela deve ser recolhida, né, então, normalmente os estados entendem como antecipação, né? Pessoal, lembrando que é importante a parte de a gente classificar se a mercadoria é revenda ou industrialização ou uso consumo, para a gente não estar recolhendo com o código errado. Isso, né? O que a Júlia disse, gente, é o que muitas vezes a gente recolhe, um exemplo, a gente emite uma guia de DIFAL, sendo que às vezes a mercadoria não era uso consumo, ela iria ser para revenda, né? Ou Um exemplo. industrialização. Isso. Aí o que o Estado entende? O Estado vai entender que a gente está omisso, né? Mesmo que a gente tenha recolhido, um exemplo, um RECALE, né, exemplo, se o que eu tivesse que recolher fosse o DIFAL, né, por serem códigos de receita diferentes, o Estado vai entender que eu estou omisso, né, Isso. e cobra este valor com multa e juros, às vezes. Isso mesmo. Ronildo, pode falar.
Complementando aí também, pessoal, tem a questão seguinte, essa classificar os itens é muito importante, porque pode ser às vezes que o Estado peça o recolhimento, exija o recolhimento da mercadoria, da antecipação do ICMS, do DIFAL, no caso ali, para a operação com bens para uso e consumo e ativo imobilizado, e para a mercadoria para revenda pode ser que não seja exigido. Então, cada estado vai legislar em favor próprio. O que for benéfico para ele, ele vai trazer essa situação. Então, essa classificação que os meninos estão falando é muito importante nesse sentido, porque ela pode definir se é recolhido ou se não é recolhido. Né? Até mesmo a questão é mercadoria para revenda e também mercadoria para indústria. Eu não me lembro de cabeça agora, não sei se a Júlia, mas o Michel vai lembrar aí, mas tem um estado que para mercadorias que são destinadas à revenda é devido o recolhimento do diferencial de alíquota ou da antecipação de ICMS, né? O nome que for mais conveniente lá no estado, como o Michel explicou. Agora, se for mercadoria que seja insumo, não é devido recolhimento. Eu não me lembro qual estado, mas tem um estado que tem uma situação desse tipo. Vocês lembram qual que é, Michel? De cabeça eu acho que não, mas eu sei que tem mesmo. A gente já teve alguns casos assim, né? A gente sabe que cada estado assim é de um jeito, né? Isso é particularidade, né? Por isso que é muito importante entender o que é o diferencial de alíquota, recomposição de alíquota ou antecipação de CMS, né? O melhor termo que for tratado. A Ana lembrou ali, ó, Rio de Janeiro. Realmente, Rio de Janeiro não é recolhido sobre mercadoria para revenda, mas sobre ativo mobilizado é devido. Então, assim, tem que ser feita essa análise, tem que ser desenvolvido e entender o que é isso para que seja feito da melhor forma possível, para não correr o risco de errar quanto a isso no Estado. Isso mesmo, gente. A gente tem que sempre olhar e entender, não lançar a nota na dúvida, né? Acho que isso aqui é revenda, não. Né? A gente tem que verificar, entender se realmente aquela mercadoria, ela realmente é revenda, se ela não tem chance de ser um insumo, né? Enfim. Isso tem a questão também que às vezes aqui em Minas é recalhe, aí aí temos uma empresa de São Paulo e vai e recolhe com o mesmo código de recalhe. Aí tem que prestar bastante atenção nessas situações, que cada estado tem sua especificação. Isso. E complementando também, um risco muito grande de não recolher para a entidade estadual errada. É o que a Júlia falou. Que às já vezes aconteceu você pega bastante. o código, nossa, demais. Acontece muito, então, gente. Então, assim, um exemplo, você pega aqui a prática de recolher para o estado de Minas, que boa parte dos clientes nossos aqui de Minas, que vocês sabem já que tem que recolher, sabe o código do DIFAL, sabe o código do recalque, tudo certinho, aí recolhe. A intenção foi ótima, fez o procedimento certinho. Só que ao invés de recolher, exemplo, para o estado de São Paulo, como a Júlia falou, recolhe aqui para Minas Gerais. Isso, Aí já aconteceu. Aí nós vamos ter dois problemas, porque de ter recolhido para o estado errado e o outro de ter que recolher novamente. Será que o cliente vai fazer esse recolhimento? Sim. Então, assim, isso aí tem que ter muito cuidado, entender realmente qual que é o código de recolhimento do estado, não recolhe na dúvida, se tiver alguma dúvida, recorre ao Econet, recorre aí ao líder, procura com outras pessoas que tenham empresa no estado, para entender realmente o que é que tem que ser feito dentro daquele estado ali. Isso, gente. Então, resumindo, não façam nada na dúvida, tá? Sempre vejam com o líder, com o Econet, né? A gente tem essas opções aí de ferramenta para ser usado, tá? Aqui agora, gente, só algumas ressalvas, né? Vamos dizer assim. Esses impostos, né? DIFAL, recalque e a antecipação, eles são impostos estaduais, né? Logicamente, como a gente já disse aqui. O que a gente tem que ter em mente?
Às vezes, vamos usar aqui um exemplo. Em Minas, a gente tem o imposto que ele deve ser recolhido, no caso o RECALE, que é sobre aquisição de mercadoria para revenda. Só que, às vezes, um exemplo, lá no estado de São Paulo, tá? Exemplo, gente. Às vezes lá eu também tenho que recolher sobre aquisição de mercadoria para revenda, só que lá eles não usam o termo RECALE, usa o termo DIFAL, ou, né, que seria o diferencial de alíquota. A gente tem que ficar bem atento nisso, para que às vezes a gente fica aqui, né, como o Ronildo disse, às vezes a gente recolhe tanto que para Minas, né, que é a nossa maior parte aqui, né, Minas, aí a gente fica com aquilo. A DIFAL é uso consumir ativo, a DIFAL é uso consumir ativo. Quando acontece de ter que recolher para um outro estado, aí a gente, às vezes lá, a gente não olha, às vezes, a questão de nome, a gente não olha a questão das diferenças, né? O que eu tenho que recolher, o que realmente eu tenho, né? Se lá é tudo, é uso consumo, é revenda, é ativo, insumo, a gente às vezes não olha isso por estar tão acostumado a recolher e a ter esses termos, né? DIFAL, RECALE e antecipação. Às vezes, então, em Minas existe o RECALE, em outro estado nem existe. Às vezes, em outro estado, nem existe o DIFAL. Às vezes, lá é o quê? Antecipação de ICMS, né? Então, é só para que vocês tenham isso em mente no momento que vocês forem calcular e emitir guias para outros estados, né? Porque Minas a gente já tem um pouco mais de hábito, então, normalmente, a gente não erra ali, né? Mas outros estados, assim, ainda mais estados que a gente não tem o hábito, às vezes não tem o hábito de calcular, nem de emitir guia, né? Porque às vezes o código ele é outro código, muito diferente. Então, só para que vocês tenham essa atenção mesmo, tá? Seria essa parte que eu disse, né? Que às vezes é um exemplo. Aqui em Minas a gente tem o DIFAL para uso e consumo e o RECALE para revenda. Em São Paulo, a gente tem lá o quê? Antecipação de ICMS, que seria a parte do ST, e o DIFAL, que seria para uso, consumo, insumo e revenda. Então, assim, é para que vocês realmente olhem a legislação do Estado, né? Fiquem atentos ao regulamento de ICMS para não ocorrer de recolher imposto a maior, né, ou impostos que a gente não é realmente obrigado a recolher, ou deixar de recolher algo, tá? Aqui é só, assim, muita gente já sabe disso, mas é bom a gente reforçar, porque a gente ainda tem muito desse hábito aqui, mas a gente tem que saber o que a gente faz, né? O que seria? Esses impostos, gente, em Minas, vamos usar Minas de exemplo, que é o que a gente tem mais hábito, em Minas, o fato gerador de recolhimento desses impostos não é a data que eu lanço a nota fiscal, não é a data que eu lanço a nota dentro das obrigações que eu envio para o fisco, né? O que é o fato gerador? É a data de emissão da nota, né? Às vezes a gente tem o hábito aqui, o quê? Eu estou hoje, né, a gente está no mês 11, eu estou apurando o mês 10. Só que às vezes aconteceu de eu não ter lançado uma nota do mês 9, né, lá no mês 9, e eu lançar a nota no mês 10. Se eu tiver algum imposto a ser recolhido, né, seja ele de FAO, o recalho que for, teoricamente, se eu recolher esse imposto com base na competência 10, o Estado ele pode cobrar aí multa e juros, né? Por quê? Porque ele olha sempre a data de emissão. Se eu tiver uma nota emitida hoje,
o imposto dela tem que ser recolhido referente à competência 11, não pode ser referente a 12, ou se acontecer de ter que ser recolhido na competência 12, pode aí, no caso, ter que a gente adicionar multa e juros, né? Só para que vocês entendam o quê? Em Minas acontece isso, né? Minas, olha o quê? Data de emissão da nota. Só que às vezes a gente pode ter outros estados que às vezes não tenham, não seja a mesma coisa, né? Então, o que a gente quer reforçar aqui? Sempre verifiquem qual é o fato gerador do imposto. Não é só a gente ir lá, eu não lancei a nota esse mês, eu jogo a nota para o mês que vem. Ok. Muitas vezes acontece isso mesmo, só que a gente tem que ter ciência, né, do que a gente está, do, do risco que isso pode causar, né? Júlia? Isso, pessoal, como o Michel falou, o Estado pode vir cobrar, como ele já cobrou em algumas empresas aqui do escritório. Então, como o Michel disse, é importante verificar a data de entrada na nota fiscal. Sempre vejam antes, gente, com o líder, se pode, né? Porque às vezes é um imposto mais alto, né? E às vezes a gente dá esse azar, né? De o Estado pega ali, te dá uma olhada assim bem por alto mesmo e consegue identificar isso, né? É para que vocês tenham ciência de que a gente acaba que hoje uma vez ou outra a gente faz isso, mas a gente tem que fazer consciente, né? E às vezes até é sempre é, sempre avisar o líder antes, tá? Para que ele tenha ciência e caso tenha alguma intimação, a gente possa saber o que fazer ali, ok? A gente vai agora para a parte do cálculo, tá? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir enviando no chat, ou se quiser me interromper aqui, gente, viu? É referente ao cálculo agora. A gente reforça aqui novamente, como são impostos estaduais, sempre a gente deve atentar para o regulamento de ICMS do Estado no momento de efetuar o cálculo. Lógico que a gente já tem ali os estados que a gente já sabe como calcular, e inclusive a gente tem a ferramenta da Econet que já calcula esses impostos. Mas a gente tem que saber ali como que é feito esse cálculo, né? O que ele utiliza, né? As alíquotas, os valores, para que caso a gente tenha que calcular alguma vez algum imposto manual para conferir se o imposto está realmente certo, né? A gente consiga, tá? Aí agora a gente entra na parte em que a gente vai usar as ferramentas lá dentro da Econet, tá? Sempre, gente, quando a gente for calcular qualquer um desses impostos, seja ele de FAO, ou o Recale, ST, né, o que for, a gente sempre tem que, antes de efetuar o cálculo mesmo, né, de fato, a gente tem que olhar se a mercadoria ela tem algum tipo de isenção, né, que às vezes me isente de recolher esse imposto, ou algum outro tipo de redução na base de cálculo, né, que faz com que o imposto que eu tenha que recolher seja menor que o normal, tá? Lá dentro da Econet, a gente tem essa ferramenta, né, que nos mostra ali, se um exemplo, se eu tenho uma alíquota diferenciada, né, no momento em que eu for calcular o imposto, se eu tenho uma redução na base de cálculo, se eu tenho uma isenção, né, isso tudo afeta, né, porque às vezes a gente recolhe ali, a gente recolhe o imposto, sendo que às vezes, né, deu lá, exemplo,
R$ 1.000, exemplo. Às vezes, alguma mercadoria que está ali em uma nota específica que a gente calculou, ela tem uma isenção, né? Ou seja, eu sou isento, eu não tenho que recolher ICMS especificamente sobre ela. Então, isso reduziria o imposto a recolher, né? Aqui, eu incluí, acho que a maioria já sabe, mas aqui eu incluí aonde a gente entra, né, lá dentro, para efetuar essa análise, né? A gente vem aqui, ICMS, alíquotas e benefícios fiscais, tá? Aqui eu usei um exemplo do óleo de soja, né, enquanto componente de cesta básica, né? Ele lá na Econet ele me informa tudo, né? Em quais tipos de operação que se é interno, né? Porque às vezes eu tenho ali alguma alíquota diferenciada, alguma coisa que é só interno, ou que é interestadual. Pode falar, Felipe. Bom dia, Michel. Bom dia. Bom, seguindo esse exemplo do óleo de soja, vamos supor que eu tenho uma nota fiscal que venha só com óleo de soja como mercadoria. Essa nota fiscal, eu desconsideraria ela na hora do cálculo? Por ela ter essa isenção? Essa aqui especificamente, que ó, o que ela me fala, né? Ele só seria aceitável a gente usar se esse óleo for feito, né? Ele tiver origem de Minas Gerais, tá vendo? E além disso, ele não é, neste caso, ele não é uma isenção. Ele tem uma redução na base de cálculo, né? E além disso, ainda tem aqui uma outra observação que seria o quê? Eu não posso aplicar essa redução se eu estiver vendendo esse óleo de soja para industrialização, né? Então, além disso aqui, né, que eu tenho que observar, né, o item, se no caso aqui é interna ou interestadual, a gente ainda tem que observar que vê, né, essas observações que a Econet informa, porque às vezes tem alguma observação aqui que invalida, né, que não deixe que eu utilize essa redução de base de cálculo que está aqui, né? Então, respondendo a sua dúvida, sempre veja nas observações, né? Se é uma isenção, se é uma redução na base de cálculo, se é uma alíquota diferenciada, né? Não, correto, entendi. Mas assim, no caso de dando tudo certo, de as observações estarem de acordo, aí no caso eu descartaria essa nota? Não, se como é redução na base de cálculo, eu não vou desconsiderar. Eu vou reduzir a base de cálculo do meu imposto. Se fosse isenção, a isenção é eu não ter que recolher nada, né? Se fosse isenção, aí sim, aí com base nesta base legal que está aqui, aí sim é que você iria desconsiderar. Como neste caso específico é redução só, aí você vai ter que calcular o imposto, só que com uma base de cálculo reduzida. Compreendi. Ok? Vai ter casos aí também, pessoal, que às vezes a redução que vai ter na alíquota interna do produto deixa essa alíquota interna menor do que a alíquota interestadual que esse produto chega aqui em Minas Gerais. Aí quando acontecer isso, vocês vão ver, provavelmente o Michel vai passar, vai chegar isso ali na frente, Michel, acredito que sim, não dá valor a ser recolhido. Melhor dizendo, né? Vamos dizer assim. Aqui eu pus a parte do cálculo, mas eles vão ver como que é feito o cálculo. Esse caso Beleza. específico eu não inseri, mas eles vão ver isso. Então, gente, só para reforçar. Vejam se é interna ou interestadual, vejam se é isenção ou redução na base de cálculo, tá? Aqui é só para que vocês vejam que na Econet também
além dessa ferramenta de análise, a gente tem a ferramenta do cálculo mesmo, né, onde eu vou, de fato, calcular esses impostos. A gente tem que, lá dentro da nota fiscal, dentro do sistema, a gente tem que inserir lá, nota a nota, a base de cálculo e o valor do imposto a ser recolhido, tá? Então, aqui vocês vão ver, né, mas sempre que vocês tiverem que calcular algum imposto, lembrem-se de né, abrir a nota lá dentro do sistema, inserir base de cálculo e valor do imposto, tá? E é bom também, né, às vezes alguém tem esse hábito, salvar o cálculo, né, para que se algum dia alguém te questione, mas esse cálculo que você usou uma redução na base de cálculo, mas com base em quê? Né, às vezes você tendo esse cálculo salvo pode te ajudar, né? Mas isso aí vai de dupla a dupla, o que achar. Até mesmo se o Estado vir cobrar, né, Michel? Uhum. É bom, assim, não é todo mundo que tem esse hábito, mas eu entendo que seria o ideal para que a gente... Porque às vezes, gente, assim, normalmente o Estado, ele não vai te cobrar, assim, é muito, muito difícil. Ele não vai te cobrar um imposto que você recolheu no mês passado, ele vai te cobrar um imposto que foi recolhido há mais de um ano. Às vezes, né, né, Júlia? Às vezes era outra Sim. dupla, você não vai saber. Então, às vezes é bom a gente ter, né, iniciar esse hábito agora para facilitar a nossa vida no futuro, né? Por exemplo, as malha fiscal que chegou no mês 9, eles estão cobrando imposto de 2022. Tá? Às vezes é uma dupla que já saiu do escritório, que você, tipo assim, aí você, onde vão buscar informação? Aí você tem que apurar tudo. É literalmente efetuar o cálculo outra vez, Isso. né? Para saber se o cálculo, né, se o cálculo está certo, errado, né? Enfim, então acho que é bom vocês terem esse hábito aí, tá? Lohane? Bom dia, Michel. Bom dia. Falando nesse sentido aí que você está acabando de dizer, isso é válido mesmo, porque eu já tive situações onde ocorreu a malha fiscal com mercadorias que teve a base de cálculo reduzida, e na época, como eu tinha esse costume de fazer, anotar a base legal das reduções, eu tinha tudo ali, fiz o levantamento em planilha, enviei para o fiscal e ele aceitou. Isso é muito importante, porque recentemente nós passamos por uma mudança, né, no nosso regulamento interno aqui em Minas Gerais, então mudou muitas coisas. Então, se você não tem como respaldo na base legal que você não recolheu o imposto, não tem como você contestar a fiscalização. Porque isso aí vai tratar aquela parte que o Ronildo acabou de falar sobre, muitas das vezes, não ter essa complementação de ICMS devido à alíquota interna ser menor, que é a alíquota interestadual da nota fiscal. Isso Muito mesmo. válido. Gente, é muito válido mesmo, até acho que a gente pode, a partir de hoje, a tentar, ao menos, né, inserir, né, para ao menos a base legal, para que se acontecer, né, daqui a um ano, se for, né, se ainda for você mesma a dupla, ou se for outra dupla, que ela saiba como que o cálculo foi feito e com base em quê, né? Pelo menos nas empresas que possuem benefício, né, Michel? Porque até as outras, assim, quando o cálculo ele é tipo, é normal, aí ok, né? Sim. Mas ali às vezes tem uma isenção, às vezes significativa, né? Às vezes eu ia ter ali um DIFAL sobre a ativa recolhendo o valor de não sei, 20 mil reais, e eu tenho uma base legal né, que a gente entende que nos isenta. Então, Isso. 20 mil. Se eu tiver que recolher multa e juros sobre 20 mil em um ano, é muita coisa. Então, ao menos nas que tiverem redução ou isenção, gente, vocês ter anotado ou ter salvo isso em algum lugar para que facilite se caso acontecer alguma coisa. Tá? Aqui é só para que vocês vejam a tela onde que a gente entra, né, dentro do Econet para efetuar o cálculo, né?
Então, aqui ICMS, diferencial de alíquotas. Aqui dentro, né, só para reforçar, essa parte aqui, gente, esse cálculo, ele é usado, né, essa ferramenta aqui específica, ela é usada para exemplos de FAO, recalha e antecipação. O ST, aqui mesmo, ela não calcula, tá? Em um outro lugar aqui, tá? Então, aqui, nesta tela, é o que eu vou informar. É o estado, né? Só abrir aqui a outra parte. Quando eu selecionar o estado, né, que é o estado é o estado que está recebendo, né, no caso, não é o de origem, é o que está recebendo, né, então, é um exemplo, se eu sou de Minas, eu comprei uma mercadoria de São Paulo, eu tenho que olhar com base em Minas, né, que é onde eu estou, que é onde eu vou receber a, a mercadoria, né. Aqui, assim que a gente adicionar aqui o estado, a gente marcar aqui e virem acessar, vai abrir essa tela aqui, ó, tá? Alguns pontos para que vocês vejam. Aqui ele me fala as bases legais dos cálculos, tá? Então aqui em cima vocês veem que tem todas as bases legais do cálculo que a Econet vai realizar aqui, tá? Na dúvida, vocês têm esses pontos de interrogação aqui ao lado, que é para saber quais opções que vocês vão marcar aqui, né? E um exemplo, se às vezes você não olhou, né? Porque aqui ele fala que, ó, exemplo, ele te questiona se é na origem ou no destino, se há algum tipo de, né, isenção que seria aquilo que a gente mencionou, isenção, alguma alíquota diferenciada, né, enfim. Se você ainda não tiver olhado, ele já te dá aqui embaixo a opção onde, né, que você volta lá naquela tela de alíquotas e benefícios fiscais, tá? Aqui, alguns pontos que a gente tem que olhar. O que seria aqui, gente, esse valor da operação? Reforçando, sempre analisem o entendimento do Estado. Mas, não anotem aqui ainda não, porque esse material vocês vão receber ele, tá? Mas o que seria o valor da operação que está aqui? O resultado desta fórmula aqui, ó, tá? E até inclusive aqui, né, além de tudo que está aqui, ele também tem a parte do IPI, tá? Então, a fórmula, ela é essa aqui mesmo, de forma geral, tá? Sempre analise, né, às vezes, se em um estado que nunca foi calculado, às vezes que nunca calculou, né, algum imposto desses, é sempre olhando. Mas a maioria é essa formulazinha aqui mesmo, tá? Então, além dela, o que a gente tem que olhar na nota é o quê? É o valor do IPI. Ele deve ser incluído aqui à parte, tá? Lógico, né, a gente tem também, como lá na outra tela, a gente tem esses pontos de interrogação que é para, na dúvida, né, eu não sei aqui o que eu vou, o que eu marco, né, aperta aí que a Econet vai te falar o que você deve ter de base, né. E além disso, na alíquota interestadual, a gente, né, logicamente olhar qual que é a alíquota interestadual vigente entre os dois estados, né? Esse caso aqui eu usei de São Paulo para Minas, né? Então, Minas está recebendo uma mercadoria de São Paulo, tá? Ajuda. Vale ressaltar, pessoal, é importante de analisar as alíquotas. Às vezes costuma vir muito 12%, mas às vezes uma nota ou outra vem 4%. Aí você recolhe a 12%, depois daqui 3, 4 meses ou um ano, o Estado vem cobrar essa diferença. Que, eu costumei colocar 12%, aí pega a prática de colocar 12% e segue. Porém, é importante que algumas notas vão vir 4% e algumas notas vão vir 12%, ou até mesmo 7%. Uhum.
É sempre olhar isso, gente. Aqui, então, isso daqui a gente vai ter uma outra parte mais ali, no final que vocês vão ver. É mais aqui. Só é uma dica mesmo aqui, gente. No momento em que vocês forem consultar se a mercadoria ela tem né, isenção, alguma alíquota de diferenciada, enfim, né, como vocês viram, a Econet tem a ferramenta de busca. Só que o que a gente tem que saber que tem essa maldade? A gente tem que saber como efetuar a busca lá dentro, né? Às vezes, um exemplo, eu quero olhar a NCM de ração animal. Aí, o que muita gente faz, né? A gente tinha esse hábito aqui. O que? Eu pego a NCM, vou lá, jogo a NCM lá na Econet. Se eu jogar a NCM e não sair nada, ok, o item não tem nada, né? Não tem nenhum tipo de redução, a alíquota é diferenciada, nem nada. Só que não é assim, tá? Aqui, a gente vai ter um exemplo aqui que vocês vão ver, que eu usei a NCM de ração animal e aqui ao lado né, ao invés de inserir a NCM, eu usei o nome ração animal. Vejam que na NCM ele não me sai nada específico para esta NCM, mas se eu olhar pelo tipo, né, da mercadoria, eu vou ver que aqui eu tenho reduções de base de cálculo e isenções. Mas o porquê que não saiu aqui quando eu inseri a NCM? Que é por tipo, né? É pelo tipo da mercadoria. Vejam aqui, que no campo NCM, gente, ele não tem nada, tá vendo? Ou seja, se o item se enquadra aqui, né, nesta informação que a Econet me dá. Se eu vir aqui em detalhes, que é onde vai sair aquelas observações que vocês viram antes, né? Se é interna, interestadual, enfim, se o item se encaixar aqui, eu posso utilizar a redução, a isenção aqui, o que for. Então, lembre-se, não é só pegar em NCM, jogar lá dentro, não sair resultado é porque não tem. Não é assim, tá? Vejam o que se refere ao item, o que é o item, tá? Porque às vezes a gente tem que realmente entender, ver o que é o item para conseguir efetuar uma busca de forma mais certa, né? De forma correta, tá? Isso aqui vocês vão ver, acontece com muitas outras coisas, tá? Às vezes não é para NCMs específicas, mas para tipos de mercadorias, tá? Só voltar aqui para ressaltar o que a Júlia tinha dito, gente, é referente à parte da alíquota de ICMS. Por quê? Sempre que a gente tiver mercadorias que forem importadas, né, vocês vão ver que a alíquota é de 4, né, e não 12. E essa diferença na alíquota, ela impacta aqui, né, que é onde eu vou inserir a alíquota interestadual, né. Se eu inserir uma alíquota de 4, um exemplo, se eu tenho a alíquota interna de Minas, que é 18, a diferença para uma alíquota interestadual aqui de 4 é muito maior do que se eu tiver uma alíquota interna de 18 aqui, ou uma alíquota interestadual de 12, né? É muito maior. Então, é realmente o que a Júlia disse. A gente tem o hábito, às vezes, né, de vir aqui por 12, mas não é assim. Se eu tiver alguma nota com alguma mercadoria específica que a alíquota for 4, aí o imposto a ser recolhido é maior. Né? O porquê? Porque aí eu tenho que recolher imposto sobre a diferença de 18 para 4. Né? E assim a gente recolher com 12, o Estado pode intimar a gente para a gente recolher a diferença e vai ter multa e juros. Né? Júlia? Michel,
Oi? Isso mesmo, Michel. Na verdade, é porque você está falando da alíquota, né? Uhum. Eu já até escutei muita gente falando, às vezes não vem destacada a alíquota de 4 na nota. Mas você tem que observar o CSOSN, né? Se Isso. o produto vai ser importado ou não. Não é porque não está destacada a alíquota de 4, seria 12. Isso mesmo. Isso, é sempre olhar. A gente aqui tinha algumas pessoas tinham esse hábito mesmo. Não ver a alíquota lá na nota, você joga 12. Não, né? A gente tem que olhar qual estado que é, ver a origem do CSOSN que está lá, se a origem é nacional, se a origem é importada. É que nem a Duda disse, gente, não é só a gente olhar a nota, ver lá que está sem a alíquota e E jogar 12%. é 12. Não é assim, tá? Se né, vocês verem alguém que faça isso, ou se vocês mesmos não fazem, tá? Lembre de olhar a nota, tá? Na nota vai ter todas as informações necessárias, que seria o quê? O CSOSN, que nele vocês vão ver a origem dele, né? A origem é aquele número inicial, né? Que é de 0 a 9, que informa se a mercadoria tem origem nacional ou se ela tem origem importada, né? E além disso, a gente tem também a questão dos estados, né? Se eu estou ali vivendo que é uma nota em específica, a alíquota interestadual entre os estados dela um exemplo, é 7, eu não posso vir aqui e inserir 12, né? Ou ela vai ser 7, ou dependendo do CSOSN das mercadorias, se tiver uma origem que indique que ela é importada, eu vou usar 4, tá? Então, esqueçam esse hábito de não ver a alíquota lá na nota, é 12. Não. Sempre analisem, tá? Aqui é só para que vocês saibam como que é feito o cálculo manual. Aqui, assim, não tem muita coisa o que ser dito, não. Essa parte eu acho melhor que vocês, quando vocês receberem o material, vocês analisem, tá? Porque aqui é muito... isso aqui vocês conseguem fazer até por fórmulas, tá? Mas, reitero, não peguem isso como uma regra geral, tá? Vejam as especificações do estado que você está calculando esse imposto. Aqui é só para vocês verem esse exemplo entre Minas e São Paulo, né? Que tem uma alíquota interestadual aqui de 12, é o valor da operação, que é aquela formulazinha que vocês viram aqui, né? Valor da operação R$ 1.000, a alíquota interna de Minas 18, e as mercadorias não têm nenhum tipo de benefício. Se eu quiser efetuar o cálculo manual, ele é feito desta forma, tá? Não anotem agora que vocês vão receber isso, mas é só para que vocês entendam. A gente olha a alíquota interestadual, a alíquota interna, a gente olha ali a diferença, né, entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Eu olho também o ICMS de origem, que seria o ICMS devido no estado de origem, né? Então, assim, vocês vão entender isso daqui mais quando vocês receberem o material. Se vocês quiserem efetuar o cálculo manual, não conseguirem, vocês podem me avisar, tá? Eu, a Júlia, a gente auxilia, tá? É bem fácil, mas às vezes, por ser muitas informações, muitos números, às vezes a gente fica meio assim, né? Mas é bem fácil mesmo, tá? Em resumo aqui, é só para que vocês vejam. Essas informações aqui, ó, a base de cálculo do DIFAL e o valor do DIFAL é o que a gente deve inserir lá dentro do sistema, né? A gente inserir lá na linha do imposto de DIFAL, né? Eu inseri a base de cálculo e o valor dele, né? E
só para que vocês vejam, esse mesmo cálculo, com essas mesmas informações, se eu efetuar lá dentro da Econet. Vocês vão ver aqui os valores que são idênticos aos do cálculo manual, tá? Com as mesmas informações que eu vendo, a alíquota interna 18, a alíquota interestadual do 12, ICMS de origem 120, enfim, é só para que vocês vejam como que é feito o cálculo manual, porque se caso vocês tiverem necessidade algum dia, a gente tem que saber como que é feito o cálculo manual. Mas, lógico, a gente tem a ferramenta aqui da Econet que é para justamente otimizar o nosso tempo, mas pode haver ali situações, né, alguma intimação que a gente tenha que fazer esse cálculo manual para conferir se o cálculo feito, né, e se o cálculo da Econet está certo com o nosso, né? Às vezes alguma informação a gente inseriu de outro jeito, né? Enfim, vocês têm que saber como que é feito esse cálculo, ok? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer complementar alguma coisa? Michel, eu sei que o treinamento tem o objetivo de tratar o cálculo aí, mas eu queria colocar uma observação, né? Na verdade, duas. A primeira delas é quando realmente já vem recolhido do fornecedor. Né? A gente tem que atentar isso também, porque, por exemplo, quando a empresa é lucro real, vende para consumidor final, né, é comum, já está recolhido esse imposto. Então, eu acho que tem que analisar, né, essa situação para não recolher novamente. E o segundo ponto que eu acho que é mais importante, que é muito comum a gente entrar no CIEG, importar essas notas para dentro do domínio, filtrar o CFLP ali, já recolheu o DIFAL e mandar para o cliente. E às vezes, muitas das vezes, a gente nem participa do cliente para ver se ele realmente comprou aquela mercadoria, se ele recebeu, né? Às vezes a nota foi emitida no último dia do mês, dia 30 ou 31, aí no dia 1º tem uma devolução, e a gente só vai ver isso no outro mês, né, da apuração. Então, nesse caso, não deveria ser recolhido. Então, acho que esses pontos, antes de recolher e ir para o cálculo definitivo, tem que fazer essas análises aí, né, para ver se realmente o cliente está ciente da compra daquela mercadoria. Sim, sim. É realmente o que a gente, é o que a gente afirmou antes, né, gente? Sempre analisem antes de recolher. Muitas vezes a gente consegue ver até esses casos, como o Mosair mencionou, né, de ter uma nota de compra ali, a gente vê que tem uma nota de devolução do mesmo valor, né, com as mesmas mercadorias, reforçar, né, se a mercadoria ela tiver sido devolvida, não há que se falar em recolhimento de DIFAL, recalque, o que for, né? Se ocorrer casos aí, né, específicos, a mercadoria foi adquirida lá no mês 8 e só foi emitida a nota de devolução agora, o que é o certo a se fazer? Se já foi recolhido o imposto lá no mês 8, né, com essa devolução de mercadoria, a gente solicitar junto à Cefaz uma restituição, né? Aí são mais casos assim específicos. Normalmente isso acontece, mas não muito. Mas aí cada caso tem que ser analisado, né? E também isso que o Mosair mencionou sobre o lançamento das notas. Lógico que às vezes a gente tem ali alguns casos que às vezes a gente até alinha mesmo, né? Se a gente pode importar as notas do CIEG, né? Importa tudo e né, o que está lá é isso mesmo, a gente faz os cálculos lá dos impostos que forem que tiverem que ser recolhidos, né? Mas a gente às vezes tem essa questão de ter às vezes uma devolução no outro mês. Às vezes a gente importa a nota, mas às vezes a nota teve um evento lá de recusa, ou é um evento de desconhecimento da operação, né, que aí com esse evento a gente entende que não tem que ser recolhido, né, esses impostos. Então, assim, sempre analisem antes,
tá? Não, caso você veja alguma situação assim atípica do que você, né, está acostumado a recolher, veja com a dupla, veja com outras duplas, veja com o seu líder, né? Não faça nada na dúvida, né? Júlia, Alguma acho que é dúvida? isso. Acho que é É isso. isso mesmo, como diz o Michel, não faça nada na dúvida, pessoal. Não faça na dúvida, gente, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ficar com vergonha, não, gente. Pode perguntar, viu? A hora é agora. Acho que é isso, então, Então gente. é isso. Qualquer coisa, vocês podem procurar ou eu, o Michel ou o líder de vocês, tá bom? E reforçando, não façam nada na dúvida, tá, gente? Então é isso, muito obrigado e tenham um bom dia, gente. Bom dia, pessoal.